Você pode se apresentar e falar dos filmes em que você participou? Meu nome é Durvalino Couto Filho. Eu sou publicitário, tenho 71 anos e participei da geração que realizou filmes Super 8 em Teresina na década de 70. A influência do Torquato Neto foi decisiva para que a gente passasse a fazer filmes Super 8, né? Torquato chegou aqui dizendo que o quente é filmar. Daí, Edmar e Galvão fizeram um filme chamado Adão e Eva, do Paraíso ao Consumo, tendo o Torquato no papel de Adão e a historiadora Claudete Maria Dias como a Eva. Então, esse filme se perdeu. Uma socióloga levou para tirar uma cópia na Europa e por lá o filme se perdeu. Só restou desse filme o estilo, né? As fotos que foram feitas pelo Arnaldo, pelo Noronha, da história do filme, né? Então, a partir daí, todos nós ficamos tentados a realizar filmes, né? Edmar e Galvão fizeram Adão e Eva, do Paraíso ao Consumo. Depois, Edmar fez um filme chamado Miss Dora. O Galvão fez um filme chamado Por Enquanto, né? O Pereira fez um filme chamado Tupiniquim. O Arnaldo fez vários filmes, né? Vampirações, Carcará, Pega, Mata e Come. Filmes que, inclusive, chegaram a ganhar prêmios. E o Arnaldo foi o grande câmera de todos esses filmes. E o Torquato fez o seu filme Testamento, O Terror da Vermelha, né? E eu fiz esse filme que inicialmente se chamava As Feras, né? Eu resolvi filmar todos os malucos da cidade. E na época existia essa terminologia, né? Cara é fera, cara é maluco, é gente boa. E depois, com o tempo, como o filme começava com o Davi Aguiar guiando no Chipre, então o filme passou a se chamar Davi Aguiar, não é? Que era o sobrenome dele, né? E também tinha esse trocadilho, Davi Aguiar. Foi uma experiência muito interessante essa vivência nossa com o Super 8, que vinha desde a influência do Rio de Janeiro, Torquato Neto, Ivan Cardoso, e o próprio Andy Warhol, nos Estados Unidos, que também fez muitos filmes em Super 8, né? Foi um momento muito marcante. Se não me engano, a partir de 1972, Torquato fez o filme. Esse meu filme, Davi Aguiar, é de 1975. E nós participamos uns dos filmes dos outros, né? Foi uma experiência muito gratificante para todos nós, né? Uma experiência que eu não sei se tem paralelo em outras cidades, como São Luís, Fortaleza, Recife, no Rio de Janeiro. Mas foi uma experiência muito interessante e eu estou aberto aqui a perguntas que possam É, vir de vocês. Como você entrou no mundo do cinema? bom programa, né? Que juntou a gente foi o programa jornais, né? Então, que era o Movimento Jornal Nacional. Puxa, a partir Bom, daí, tudo começou quando eu e Edmar, Paulo José Cunha, nós tínhamos um jornal rural no Colégio Diocesano, certo? Em que a gente reportava matérias interessantes e escrevia as nossas juvenílias, né? E isso gerou um movimento. O Paulo José Cunha já trabalhava num jornal chamado Opinião, que era o jornal do Petrônio Portela,
que na época era um quase que candidato a presidente da República, era ministro da Justiça. E esse jornal era comandado pelo professor José Camilo Filho, que depois foi reitor da Universidade Federal do Piauí durante muitos anos. Então, nós passamos a escrever nesse jornal Opinião e criamos uma folha, né, encartada no jornal chamada Comunicação. De um lado, a gente escrevia nossos artigos sobre música, teatro, cinema, e do outro, a gente entrevistava pessoas marcantes da nossa cidade, né? A Elvira Raulino, a grande cronista social, ela disse que a primeira entrevista que ela deu na vida foi para nós. E assim nós entrevistamos Elvira Raulino, o grande jornalista esportivo Carlos Sainz, o próprio Torquato Neto, o Davi Aguiar, né, que foi um escândalo, porque ele declarava o amor livre e era adepto da maconha, né? Então, isso gerou uma discussão muito grande na cidade. A seguir, a gente se reunia do lado direito da Frei Serafim, na grama da Igreja São Benedito, e começamos a fazer um jornal que, até por sugestão do Galvão, recebeu o nome de Grama, né? E a gente resolveu botar o nome com 2M, né? Isso gerou uma confusão, porque logo depois nós fomos intimados a comparecer à Polícia Federal, que nos perguntou se nós éramos ligados a partidos clandestinos. Todos os partidos eram clandestinos na época da ditadura, né? E o que o nosso jornal tinha a ver com o jornal Granma, que é o jornal oficial do Partido Comunista em Cuba, né? Eles lá têm o nome do jornal é Granma, com N e M. E isso foi uma coincidência. E não havia nada com isso, mas a polícia ficou de olho na gente, né? Nós fizemos o lançamento do jornal Grama num bar que existia na época, na Avenida Frei Serafim, chamado Gelate, que era a marca de um sorvete, e que foi o bar da nossa geração, por assim dizer, né? E, a partir daí, nós passamos a atuar na imprensa de Teresina. Edmar e Galvão fizeram um jornal, O Estado Interessante, né? Encartado no jornal O Estado, e tinha esse nome muito sugestivo, né? Porque Estado Interessante é gravidez, né? E assim por diante, nós continuamos, fizemos vários e vários jornais, né? A partir de 72, o Torquato chegou aqui dizendo que o quente era filmar, né? E realizou o filme dele, O Terror da Vermelha, e todos nós passamos a querer fazer cinema Super 8, né? Eu trabalhei como ator em vários filmes, desses filmes todos, e fiz esse filme Davi Aguiar, que inicialmente se chamava As Feras, né? E era um jargão da época. Fulano é fera, é maluco, é legal. E isso foi muito marcante na nossa vida, né? A câmera é geralmente muito tremida, mas mesmo assim fizemos todos esses filmes. E que me parece que o filme, eu acho particularmente o filme Super 8 mais bem realizado de todos é o Tupiniquim, do Francisco Pereira da Silva, que infelizmente morreu recentemente. Pereira fez um filme muito bem iluminado, muito bem enquadrado, com iluminação, com rebatedores. E esses filmes não tinham som, não tinham diálogo, e nem eram como os filmes de Chaplin, que tinha aqueles letreiros entre uma cena e outra. Eram filmes realmente faziam mais aquela coisa do Mallarmé, no poema
o lance de dados, né? Eram figuras prismáticas da ideia, né? Nós não sonorizamos nenhum desses filmes e, depois de um certo tempo, o Galvão resgatou todos esses filmes para DVD e hoje eles estão aí para contar a história dessa época, né? Como foi participar de Terror da Vermelha? Tá bom, o filme do Torquato tinha o Edmar Oliveira como o alter ego dele, né? E o Edmar fazia o papel de um cara que saía matando todo mundo, né? Tanto que o filme tem um subtítulo chamado Só Matando, né? E numa dessas cenas, o Edmar me mata, né? Tem uma insinuação de namorinho, coisa assim, né? Tipo assim, tinha uma insinuação de namoro, né? Tinha uma garrafa de sangue, né? Aí tal, como se tivesse... Era um sangue meio ketchup, misturado com água e tal. E A tua participação, sua interrupção, você, a parte que você aparece e que você morre, vocês estão juntos, como um afeto, se abraçando. Há uma insinuação ali de ser um namorinho e tal. pois E é. ele, cara, em vez do abraço, tem... O Torquato tem um texto, né? Vir, ver, ouvir, em que ele fala justamente desse momento que conhecia um cara e que gostava muito de casa, mas que ele resolveu matar por merecimento, né? Então eu faço esse papel no filme, né? O Edmar me mata com uma facada. Muito interessante. E depois disso, Você aparece, como todo mundo, episodicamente, porque, como só explicação você pode colocando aí. Ao invés desse letreiro que acabou colocando, corrido assim, no início eram várias cartolinas com essas palavras curtas, ou, vir, ver, cada uma de uma cor, que acabou quebrando no início, né? Mas durante o filme, a cada intervalo, alguém aparece com uma dessas placas, você com ou, vir, ver, cada uma pessoa de nós aparecia com uma cartela. Lembra disso? Aí em cima da casa, aqui, o poema, aqui e ali, ou viver, ficou todo jogado dentro do filme, né? existia muito isso, essa Torquato chamava de palavras de destaque, né? Aqui, ali, vir, ver, ou, vir. E ele ilustra o filme dele todo dessa maneira, né? Aconteceu um fator muito interessante que nós tínhamos que filmar num terreno baldio, perto da casa do Torquato e da família dele, a morte de Pereira, né? E a gente ia fazer essa cena e a câmera emperrou. A máquina deu um tilt aí, nós paramos de filmar. Torquato disse que ia levar o filme da Kodak para ver se dava um jeito. Entramos na casa dele, ficamos na porta esperando. Ele ia descer com a gente para comprar o Jornal do Brasil, que chegava aqui em Teresina às 4 horas da tarde, por aí. E lá para as tantas a gente ouviu um barulho, porta batendo. E depois a mãe dele veio dizer que ele não ia descer, que a gente voltasse no dia seguinte. Quer dizer, o Torquato estava fazendo o seu filme Testamento, né? Que ele já tinha tentado, inclusive, suicídio algumas vezes, e me parece que ele queria realmente dar cabo da sua própria vida e queria deixar esse filme como uma espécie de testamento. De fato, em 72, um dia depois do seu aniversário, 9 de novembro, ele se trancou no banheiro, né, no Rio de Janeiro, abriu o gás e assim ele morreu, né? A morte do Torquato foi muito significativa para nós,
muito marcante, inclusive foi muito marcante para o Brasil inteiro, porque o Torquato era um excelente poeta, não é? Um grande articulador do movimento Tropicália, e fez grandes letras, como Geleia Geral, né? Em que ele praticamente faz um arcabouço do movimento que se chamou Tropicália, né? O poeta desfolha a bandeira e amanhã o tropical se inicia, né? E isso foi um momento muito bom da música popular brasileira. Torquato fez grandes sucessos, né? Como Para Dizer Adeus, com Edu Lobo. E, no final, ele deixou aquele poema testamento, né? Eu sou como sou, pronome pessoal, intransferível, do homem que iniciei na medida do impossível. Então, Torquato foi para nós uma influência definitiva, né? Ainda hoje. Eu me lembro que o Torquato, quando eu vi pela última vez, ele foi lá em casa se despedir de mim. Ele tinha me emprestado aquele livro Understanding Meat, de Marshall McLuhan, que não sei por que não volta à baila novamente, porque era um livro muito marcante, né? Os meios de comunicação como extensões do homem. E eu fui devolver o livro, ele disse, não, fique com esse livro, porque no Rio de Janeiro eu tenho facilidade de encontrar. Estude, passe de ano, mas não esqueça uma coisa, seja bom em tudo. Então, eu nunca me esqueci disso, né? Quando eu vou fazer alguma coisa ligada à arte, eu me lembro disso, né? Procurar ser bom em tudo. E isso foi um legado que o Torquato me deu, né? E eu acho isso muito importante na minha vida. Hoje eu fiz jornalismo durante muito tempo, mas depois eu descambei para publicidade, porque eu também sou músico, sou baterista, sou letrista, e achei mais interessante me fixar na publicidade, porque eu estaria perto de todas essas manifestações, né? Até hoje eu sou publicitário, tenho 2 livros publicados, um se chama Os Caçadores de Prosódias, que eu lancei em 1994, e o outro se chama Big Sentido, que eu lancei há 2 anos atrás, né? Eu ia lançar um livro chamado Bissexto Sentido, mas o Roberto Pires, que inclusive organizou a Top Batalha, tem um livro com esse mesmo título, né? Por um lado eu fiquei feliz, eu digo, pô, eu estou ligado com pessoas ligadas, mas por outro eu perdi o título. Tempos depois eu vi que a palavra bissexto, o 6, tem o formato de um G, né? Então eu resolvi botar o nome do meu livro de Big Sentido, né? Grande Sentido. E é um livro que está esgotado, né? Inclusive eu tinha alguns, mas não tenho mais, eu vendi tudo. Estou pensando em fazer uma nova edição. Como era o fluxo de trabalho no set de Terror da Vermelha? Havia roteiro? Qual foi o impacto que o filme teve em você? Os filmes não tiveram nenhum roteiro prévio. Não havia isso. Era quente, era filmar, era apertar o gatilho da câmera, né? Existia uma ideia, tínhamos uma ideia. E eu tinha alguma formação de cinema, então sabia o que era um plano geral, Big Close, um plano americano. Então a gente fazia as coisas mais ou menos de uma forma equilibrada, mas não havia roteiro prévio, nem a gente se reuniu com o Torquato para definir alguma coisa nesse sentido, não é? O meu filme As Feras, né, que depois se chamou Davi Aguiar, eu filmava as pessoas em circunstâncias na rua, em casa. Tinha algum roteiro, né, que era o inspetor Pereira perseguindo os malucos da cidade, né? Então fizemos cenas muito interessantes,
mas era tudo no gatilho, não tinha um trabalho prévio de planejamento, coisa parecida. Como era a cena de cinema em Teresina? Que filmes vocês assistiam? Bom, Teresina tinha, na época, 3 cines, né? O Rex, na Praça Pedro II, o teatro, que era usado por uma família de libaneses como cinema, e na Vermelha, na Pissarra, tinha um Cine Savaimundo que eu nem cheguei a conhecer, né? Então, Fizeram o Royal, né? Mais recentemente criaram o Cine Royal, que já era mais moderno, nos anos 70. Né? então, depois de, acredito que 75, inaugurou o Cine Royal. Então, os filmes que passavam no Rio, estreavam no Rio de Janeiro, iam passar em Teresina um ano depois, mas passavam. Então, eu tive uma formação cinematográfica muito boa, né? Eu conheci os grandes filmes western, os filmes de cowboy, né? Eu assisti às comédias de Buck Hudson e Doris Day. Inclusive, na época, a gente nem sabia que o Buck Hudson era gay, né? E depois a gente começou a assistir os filmes históricos, aqueles filmes que tinham enormes pedras de papelão, com Maciço, Golias, os filmes de Tarzan, né? Desde John Westmiller até Gordon Scott, né? E o cinema novo. Né? Então eu assisti Deus e o Diabo na Terra do Sol, Vidas Secas, Terra em Trânsito, e tive uma excelente formação cinematográfica, graças a Deus. Né? Depois vi os filmes do neorrealismo, vi os filmes da Nouvelle Vague francesa, né? E do expressionismo alemão, né? O Metrópolis. E acompanhei com muito interesse a história do cinema produzido nessa época. Né? Então, a minha formação cinematográfica ela é tardia, mas é boa. Né? Júlio Bressani, Rogério Sganzella, O Bandido da Luz Vermelha, um filmaço. Né? E os filmes do Glauber, que são geniais. Né? Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Trânsito. Até o último filme, A Idade da Terra, que é um filme confuso, mas é um filme muito bom, sem dúvida. Depois eu vi os filmes da Lilian Vermeulen, né? Giancarlo Giannini no papel dos grandes filmes dela, né? Mimi, o Metalúrgico, aquele do cara que tem 7 irmãs. Sete Belezas, é o nome. Quero me lembrar do nome. Sete Belezas. Eram as 7. Não me lembro agora o nome do filme. Giancarlo Giannini. Aquele filme muito interessante. Eu acho que você estava querendo chegar, mais ou menos, porque o cinema novo e o cinema marginal, chamado depois, se contrapunham. O Torquato era no meio disso, quer dizer, o Torquato era foi divulgador dos Sganzella, do Bressani, etc. Aí, onde é que você se situava nessa... O grande filme do cinema novo que me marcou foi, sem dúvida nenhuma, Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, baseado no livro de Graciliano Ramos, né? Com o grande ator Átila Iorio, né? No papel principal. Um filme marcante em todos os sentidos. Né? Depois veio Rio 40 Graus, Rio Zona Norte, O Pátio, Luz na Praça, Terra em Trânsito, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Os filmes do Cacá Diegues são muito bons, né? Rogério Sganzella, com O Bandido da Luz Vermelha, e Macunaíma, né? Filmes que me marcaram muito, né? A cinematografia brasileira era muito boa na época, né? Depois o cinema brasileiro se libertou dessa necessidade de fazer filmes políticos, né? Então veio o Central do Brasil, que é um filme muito bom, né? E quase que a Fernanda Montenegro ganha um Oscar
E são filmes que me marcaram muito. Né? O que você lembra sobre Coração Materno? Bom, Coração Materno, a gente resolveu filmar aquela música que é do Vicente Celestino. Vicente Celestino. Vicente Celestino, Coração Materno. Então a gente fez uma versão cinematográfica, né? Disse o Camponho a sua mata. Então o cara mata a mãe, arranca o coração para provar para a amada a sua grande paixão, né? Então, nós fizemos esse filme e saímos para o Gelato para tomar cerveja e deixamos os rolinhos de filme no chão. Né? Então, o cachorro do meu pai, um Mustang, destruiu os rolinhos, mastigou. O pessoal queria matar o cachorro do meu pai. Tempos depois, o Haroldo, né, junto com o Edmar, o próprio Galvão, pegaram os pedaços do filme e fizeram uma colagem, uma adaptação, que para mim ficou melhor do que o próprio filme, né? O Coração Materno. Né? Isso foi muito bom, ficou excelente. Né? Do filme do Edmar, Miss Dora, eu não me lembro de ter participado como ator. Né? Sim. Quem era Miss Dora? O prefeito Isadora era uma hippie, que nem o Arnaldo, olha só, que nem o Davi, né? Foi o primeiro hippie, a Dora foi a primeira hippie. A Dora era uma menina maluca daqui de Teresina, né? O pai dela, se não me engano, tinha um cartório. E ela era uma das poucas mulheres malucas aqui, fumava maconha, era companheira da gente. E o Edmar resolveu fazer uma homenagem à Dora e fez esse filme. Né? Eu não me lembro de maiores detalhes, né? Inclusive nem me lembrava dessa cena em que eu morro. Né? Você pode falar sobre seu filme Davi Aguiar? Davi Aguiar, como um fio narrativo, eu criei a figura do Inspetor Pereira, que era um policial que perseguia os malucos, né? Feito justamente pelo Pereira, nosso amigo, que faleceu recentemente. Então, o Inspetor Pereira era uma espécie de fio condutor da narrativa, né? Ele perseguia os malucos, chegou a matar alguns, né? Mas o filme, inicialmente, ele não tinha nenhum roteiro prévio. Eu queria filmar os meus amigos, né? Em situações as mais diferentes possíveis. Não tinha muito essa preocupação narrativa, né? Como você fez a estrutura filme, física do filme? Você comprou, mandou comprar os filmes, chamou o Arnaldo para sair com você sempre. Como foi feito o filme, né? A feitura do filme? Ao longo de quanto tempo? Quando dava certo? Como é que é? A maioria da câmera quem fez foi eu mesmo, tanto que muito tremida. E muitas cenas foram realizadas pelo Arnaldo, que era uma excelente câmera, né? Segurava a câmera com bastante firmeza. Mas a gente não usou tripé, nem rebatedor, né? Nem legendas. A gente simplesmente apertava o gatilho e saía filmando. Né? Isso dava um prazer muito grande. Né? O quente é filmar. Você lembra onde você mandou revelar esse filme? Onde foi revelado? Você mandou para que cidade? Para onde você mandou o filme para ser revelado? Eu mandei revelar no Rio de Janeiro. Né? Demorava 10 dias para voltar. E os projetores eram muito frágeis. Normalmente quebravam o filme. Né? Os componentes eram todos de plástico. Né? Ainda bem que o Galvão recuperou esses filmes todos
Hoje, o meu filme aqui, do Davi Aguiar, está completo. Né? Uma ideia muito boa. Agradecer ao William. Tá? Ele se interessou por esses filmes. Depois você vai saber a história como é. Nós tivemos outras experiências com cinema aqui, tempos depois, já em vídeo, né? Nós fizemos um curso de cinema no liceu, eu dei aula sobre roteiro, e passei alguns filmes muito interessantes, né? Matar ou Morrer. Fala sobre a estrutura e a montagem do filme. O meu filme tem uma pontuação que é o seguinte: tinha um cartaz de um circo que era um leão. Né? Então eu filmei esse cartaz. Outro momento era a mão de uma mulher tratando a maconha. Certo? E, e outro momento eram urubus voando no céu. Então eu fiz essa pontuação. Né? Aqui e ali aparecia rapidamente uma mão tratando o fogo, ou então o cartaz do leão de boca aberta, né? E urubus voando no céu. Né? Isso foi uma pontuação que eu usei durante o filme todo, vocês podem ver, entre uma cena e outra, tem sempre essa pontuação. Né? Isso foi um recurso muito interessante e nós não tínhamos moviola. Nós assistimos o filme numa telinha aqui, você botava a bobina aqui, ia passando aqui. Essa é uma viola, não tinha tem muito coladeiro. Então foi assim que eu fiz o filme, né? Você mesmo. Eu acho que a montagem ficou interessante. Você mesmo fez. Ele ficou bem, bem dividido, né? As cenas ficaram pontuadas dessa forma. Eu achei legal. E montei o filme, em parte eu montei na Universidade de Brasília, onde eu estudava comunicação. E também aqui, eu terminei o filme aqui. E aí nós também não tínhamos o circuito de exibição, né? Como era a exibição do filme? Não, o circuito de exibição era assim, vai ter uma festa na casa do Galvão, aí vamos, leva o projetor, aí a gente passava lá. Vamos projetar esse filme nos diários, aí a gente ia lá. Noronha muito, né? Na casa da Noronha, né? Na casa da Naire, em algumas reuniões. Aqui tinha um cineclube, no Colégio Diocesano. Vamos lá filmar, vamos lá projetar. Era esse o circuito de exibição. E nisso, muitos fios quebrados e tal. A gente tinha que interromper a projeção para consertar. Mas não tinha o Super 8 não estava passando. Uma sala de cinema, 10 metros já, a imagem já começa a ficar. Menos 5 metros já. Então isso foi o que Pelo contrário, né? Quer dizer, quanto mais você concentra, a imagem melhor. Quer dizer, realmente é para pequeno. A gente passava em parede o meu grande. filme, a sonorização do filme é um disco do Pink Floyd, se não me engano, The Dark Side of the Moon. Né? Isso aí foi. Então, Aí já foi quando eu passei para VHS que eu incluí isso, eu consultei você. E também um negócio de economia de tempo, porque aquela música que na verdade são 2 faixas inteiras, que não tem separação, né? O rock progressivo tinha essa vantagem. Né? Aí cobriu o filme inteiro, porque eu não fiz junto com a pessoa que fez. Eu mandei para ele a fita com a trilha, entreguei os filmes para ele. Ele projetou na parede lá da casa dele, no estúdio dele, e filmou. Ele filmou na parede. Agora, como havia sido mantido o filme mesmo em Super 8, aí deu para recuperar completamente diferente. Mesmo que corrija o máximo, tem enquadramento que a câmera ainda existe Super 8, né? Sim, voltou, cara. Porque hoje, eu não sei por que essas novas gerações não fazem tanto filme. Porque até no telefone, hoje você tem uma câmera, você pode. Sim. Né? No entanto, a rapaziada não se manifesta nesse sentido.
A gente tinha dificuldades extremas, né, de fazer cinema, né? Conseguimos fazer. Além dos seus amigos, quem são as pessoas que aparecem no filme? Era um momento Cenas de na rua. rua. Não tinha nada programado. E eu achava interessante uma coisa ali, eu filmava, né? Uma carroça, umas pessoas, né? Ah, Crianças, mulher com criança. mulher com criança, Beira de rio, né? a cena dos barqueiros no Rio Barqueiro. Matadouro, aquele do Matadouro. Tudo aquilo foi espontâneo, né? Câmera na mão. É uma cena interessante. Tem uma cena que é o Instituto de Educação, que fica em frente ao cemitério. Né? O Instituto de Educação é um formador de professores. Né? Tem uma crítica ali, é um plano sequência, que mostra o Instituto, vai ter o cemitério e uma cruz. Passa uma crítica ali, né? Sobre o estado da... Né? Tem também aquela crítica, né? Proibida a esquerda, aí a câmera vai justamente para a esquerda. Né? A ditadura era uma coisa que tolia muito. Fala sobre a ditadura aqui em Teresina. Você sentiu o peso da ditadura aqui na cidade? Nós tínhamos uma fiscalização constante da Polícia Federal, né? A Polícia Federal estava de olho na gente, né? Tanto assim que eu fui com o Edmar, intimado a ir lá. Nós três. Né? Tanto que tinha uma página no Jornal Grama que era uma estrada, tinha um outdoor de Coca-Cola, né? E tinha aquela frase do Olavo Bilac, né? E uma placa de contramão na estrada. Uma placa de contramão. Na estrada de mão ruim. Não verás nenhum país como esse. Um poema clássico. Os policiais descobriram uma coisa interessante, que foi o seguinte. Um desenho do Arnaldo. A estrada ficava na perpendicular, ela ficava assim. Parecia o prédio do Congresso visto de baixo para cima. Isso não foi a gente, não foi proposital. Os policiais que descobriram. Tanto assim, estava eu e Edmar lá na polícia. Quando a gente viu que a estrada era igualzinho o prédio do Congresso, visto de baixo para cima, a gente vibrou. Os policiais ficaram. Estava lá, fomos nós três lá, na Polícia Federal. Fomos eu, você e Edmar. Você também foi. Desculpa, chamar a atenção para o nome Grama, com o Grama de Cuba, como esse caso aí, ele falava assim, vocês pensam que a gente é bobo? Vocês querem enganar a gente? Eles que descobriram para a gente que a gente estava incomodando. Tanto assim que quando a gente saiu de lá, né? Os caras disseram, nós estamos de olho. Voltem tal dia, voltem, né? Passem aqui. A gente tinha nós tínhamos o Gelate, depois teve o Bar Farmácia, que a gente se reunia. Aí no Bar Farmácia tinha um mural lindo do Arnaldo, né? Infelizmente. Ele disse que está ainda lá. Eles pintaram por cima. Embaixo. Uma vez eu fui lá conversar com ele sobre isso. Ele me disse, o cara que era dono da época, eu falei assim, você acha da gente raspar isso, depois pintar a parede de novo, para filmar? Aí ele falou, vamos ver, eu era o dono. Se a gente pudesse arrancar aquela... Tá lá. Tá lá, né? Quem era Davi Aguiar? Isso. O Davi era neto de governador, né? Eurípides de Aguiar. E o Davi, ele foi morar em Belo Horizonte, lá ele serviu o exército e tal. E quando ele voltou de lá, ele foi morar numa casa sozinho. E ali ele comia as meninas, porque ele era um rapaz muito bonito. Então ele começou a introduzir na cidade o sexo livre, né? E a maconha, né? A gente fumava muita maconha. E o Davi, ele é bem mais velho que a gente. O Davi tinha esse procedimento de maluco, né? E tanto assim que o Davi era um excelente pintor, né? Ele tem alguns quadros dele. E o Davi
foi assassinado em Fortaleza, na Praia do Futuro, numa época em que chegar na Praia do Futuro era um vexame. Hoje você tem estrada direta, mas na época o Davi estava decorando em uma barraca da Praia do Futuro, e um policial chegou lá, se desentendeu com ele deu um pau no policial. Né? O policial foi em casa, pegou um revólver e matou o Davi. O Davi estava dormindo numa rede. O cara atirou no Davi. E para trazer o Davi para o hospital, foi uma viagem. O Davi terminou chegando, poucos minutos depois de chegar no hospital, ele morreu. Né? Dizem até que a família matou o cara depois. O que eu acho muito bem feito. Mas assim, foi assim que a gente perdeu o Davi. O Davi era um cara muito legal, né? Muito bonito, né? Muito amigo, e cuidava de todos nós, né? Por que você usou o nome dele como título? Pois é, o filme inicialmente se chamava As Feras. E como o filme começava com o Davi no Chico, acho que quem Chico botou não, esse de título moto, foi o de moto. Galvão. De moto. Da moto não, é o Chico. Não, não, você viu? Acho que quem botou esse nome foi o Galvão. Né? Davi Aguiar, que era o nome dele, né? Não, sim. Mas é porque aquelas são as únicas imagens que se conhece do Davi. Vivo, andando, etc. Só tem aquelas imagens feitas por ele. E aí, por isso que ressalta o nome dele. Né? Legal. O Aguiar foi quando eu fui fazer o letreiro para voltar como no VHS, a pessoa que fez separou o Aguiar. E eu achei mal barato. Mas já era, quando eu recebi, já era da Via Aguiar, não. Quando ele foi para minha mão, tá? Tá lá, inclusive, tá na tampa da lata, estava escrito. Tá? Todo mundo já tinha isso. Davi era uma grande pessoa. O que aconteceu depois que você perdeu o filme? Eu não me lembro bem. Né? Você quer saber como foi que aconteceu? Depois você perdeu o filme e Galvão achou o filme. Não foi eu que achei, mas como? O que você lembra do filme ter ficado um tempo perdido? Desaparecido o filme mesmo. Não entendi. O que você lembra da perda do filme, num período em que ele ficou perdido? O meu ou aquele? O seu. Obrigado. Que eu sei de outra versão. Eu até pergunto a você, como é que você recuperou? Não, deixa eu sentar. Vai lá, então, acho que isso é legal. Ok. Daí eu conto. Dividir esse espaço contigo. Então tá, já perguntou, né? Então só me deixa. Ok. Eu dividi no estrelado. Ok. Oh, fuck. Okay. Beleza, pode falar. Tá. Quando o filme do Davi Aguiar foi feito, eu não estava, já morava no Rio e tal, e eu nem soube, não estava sabendo, não tinha informação que esse filme estava sendo feito. E eu só soube desse filme mais tarde, quando esse filme que foi perdido voltou para as mãos dele e os outros filmes todos já tinham passado para a VHS, que sempre estiveram no Rio. Aí numa vinda aqui, ele falou, estou aqui, conseguimos recuperar o filme, leva lá, faz aquela mesma coisa, aí você fica com o filme na sua mão. Foi ele que me passou o filme. A história que eu sei é que ele próprio, o Duvalino, contando com o filme, possivelmente na época que foi feito, ele ficou em algum bar. Ele esqueceu, entendeu? Ninguém nem deu atenção no momento que ele estava perdido. E aí conta a história, que eu lembro que era mais de 1 ano ou 2 anos depois, indo no mesmo lugar, que eu acho que era o Art Bar, não sei se chamava Art Bar, naquela época, né? Mas tinha um caos, aqueles bêbados chegaram, em frente ao teatro, que
que uma das pessoas lá, um garçom, alguém limpando lá o balcão por baixo, achou o filme dele lá. Aí ficou perguntando às pessoas, por que deixou isso aqui? Mas já há 2 anos depois. Aí alguém, Arnaldo, o Açaí, não sei o que recebeu, falou, esse aqui é o filme do Valença, e devolveu a ele. Então esse filme não foi nem notado que foi perdido, mas ele ficou perdido. Então ele me passou o filme, ele foi passado atrasado dos outros, os outros já estavam transformados. Foi o último filme que chegou em minha mão para transferir para a VHS, já com a recomendação de ficar comigo. Pô, fica isso, não. O pessoal dizia, vai perder, vai dizer. Então foi a partir daí. Quando eu fiz a passagem, na outra volta aqui, trouxe uma cópia VHS já para ele. E depois, quando do VHS foi passado para o DVD, a mesma coisa. Eu dei uma cópia para ele, eu trouxe irmãos. Você poderia botar no YouTube. Acho que vai botar ele. Vai. Filmes? Vai. Vai ser disponível. Vai. Aí eu boto lá, Davi Aguiar, a gente dá para ver, né? Isso. A gente vai fazer uma amostra grande, online. Vai ser com toda a entrevista. Tá certo. A experiência de Super 8 da gente foi muito gratificante. Por que esses filmes são importantes para a cultura piauiense? Olha, foi uma época, não é? Uma época muito marcante. Nós estávamos em plena ditadura militar, estávamos lutando contra a ditadura, não é? Procurando caminhos para a abertura, e tudo era proibido, né? Tudo era proibido. Então nós fizemos esses filmes de uma forma metafórica, né? Mas a gente pode ver que são filmes contra o sistema, né? São filmes de ruptura mesmo. E isso foi muito marcante para a nossa própria formação, né? E teve, claro, uma repercussão bem grande no meio cultural de Teresina, né? As pessoas iam assistir, perguntavam por que essa cena, que cena é essa e tal. O Galvão conseguiu recuperar tudo isso, inclusive o filme da Davi Aguiar, ele recuperou o filme integral, né? Até a cena final, né? As feras. Né? Então, tudo isso foi muito importante para nós, porque registrou para sempre, né? O momento cultural de Teresina. Né? Sem falar da nossa militância na imprensa alternativa, que foi muito, muito intensa. Né? A gente chegou a ser absorvido pela imprensa. E a gente começou a fazer jornal mimeografado. Né? Terminamos na grande imprensa, Teresina. Então, isso, para nós, tem um valor inestimável. O que você sente ao assistir ao filme depois de tanto tempo? Não, isso me dá muitas recordações do momento, porque veja bem, né? 75, né? 85, 90 anos. 50 anos. 50 anos, né? Então, isso me dá uma satisfação muito grande, sem dúvida. 50 anos atrás a gente fez isso, caralho, que legal. E o Galvão conseguiu recuperar o filme na íntegra, né? E eu vejo isso não só no meu filme, como também nos outros filmes. No filme do Galvão, por enquanto, no filme do Edmar, Minha Senhora, no filme Tupiniquim, que eu acho o filme mais bem realizado. Pereira usou tripé, usou rebatedores, né? Fez um filme excelente. Não sei se você já viu. Já. O Tupiniquim recuperou. Já. Passou ontem. Ele recuperou o filme. Ele que Todos nós. Todos os filmes. Não, mas Todos tecnicamente, a recuperação técnica, física, foi tudo o que ele fez com um software, um equipamento que trouxe dos Estados Unidos. Foi escaneado. Depois a gente manda para ele, para ver. Ele veio de Nova York, trabalhava já com arquivo, com esse tipo
trabalho mesmo. Depois resolveu, comprou um equipamento Muita sorte. e gosta de super-herói. Ele acabou chegando em Teresina e chegou nos nossos filmes. Nossa. Ele que fez a técnica da recuperação. Você conhece o movimento de filmes Super 8 em outras cidades? Fortaleza? Muito. Quais são as cidades que tem? Então, a gente já foi para Paraíba, a gente digitalizou muitos filmes de João Pessoa? João Pessoa. A gente já fez os filmes em Recife também. Recife? Ah, São Luís, do Maranhão? Maranhão, estamos tentando de conseguir uma edital, porque tem mais de 100 filmes. E, enfim, estou de João aula. Muniz de Brito, você conhece? Eu tenho tudo na casa dele. Chama Estamos restaurando agora. Palhaço Degolado. Temos aqui em casa todos os filmes dele. Chamar é muito interessante. Muito. O trabalho dele. Muito. Tem outros, eles acabaram descobrindo E outros. tem o filme do Ivan, os filmes do Ivan Cardoso. Estamos restaurando também, viu? O Ivan tá ótimo, Você está recuperando esses filmes todos. quase. Maravilha, cara. Você vai ficar com um acervo fantástico. A ideia dele, inclusive, era criar um portal, né? Onde esse A ideia é disponibilizar mais facilmente, até pensar sobre... altíssima qualidade. a gente até acha que esses filmes merecem distribuição. Merecem, tipo... Entrar num ciclo. Um gringo quer exibir numa tela grande em Nova York. Merecem essa possibilidade, né? Então isso é o plano. Ele passou filmes do Arnaldo em Nova York. Já, dois. recuperados por ele. Né? Dois. Que legal. Carcará, pega uma. Foi, todo mundo amou. Vampirações. É ótimo. É ótimo. Qual a genial? Eu vou acabar a gravação aqui, viu? Sempre falou. Eu Foi acho ótimo. que